Eu estamos ao Eu vivo, estou né? ao vivo. Está vivo? Estou ao vivo? Boa noite. Boa Boa noite. noite, Boa irmãos. noite, gente. Muita alegria, Muita estamos aqui alegria, estamos aqui novamente novamente. para estudarmos a palavra de Deus, né? Aprendermos juntos. Hoje é Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Vamos dar graça ao Senhor, né? Por esse bendito privilégio de podermos, em lugares distantes uns dos outros, né? Poder juntos aprendermos do Senhor. Vamos dar graça? Ok, vamos dar graça então. Nosso bendito Deus e Pai, nós te damos graças por teu Filho Jesus, nosso Salvador. Agradecemos por esse grande amor em enviar teu único Filho para nos salvar. E agora podemos, juntos com tua palavra aberta diante de nós, aprendermos mais de teu desígnio, todos o propósito eterno que tens em fazer convergir todas as coisas em teu Filho, e nós agradecemos porque fomos escolhidos de antemão para isso e agora podemos andar de um modo digno dessa vocação. Nós pedimos por todos que estão ouvindo essa live, que possa estar dando entendimento de tua palavra e também possamos aprender mais. Nós encomendamos tudo em tuas mãos, confiando em ti, em tua direção, nesse precioso e digno nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. 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 Vamos à Vamos leitura, à então, leitura, então. do capítulo. Efésios 5, a partir do versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido.
Nós vimos na última reunião que tivemos, no versículo 2 de Efésios 5, ele fala, andai em amor. E no versículo 8, fala no final, andai como filhos da luz. Então a gente tinha visto sobre o amor e luz que são inerentes à pessoa de Deus, né? A divindade que tem essas características de amor e luz, porque Deus é amor e Deus é luz. E aqui agora, nesse versículo 15, ele está falando sobre andar na luz, ser sábios, andar como sábios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A sabedoria, andar em sabedoria, é uma coisa que devemos agora nos empenhar em fazer. Muitos pensam que uma vez salvo, aí é só viver do jeito que quer viver, porque já que está na luz e tem o amor de Deus, nada vai fazer de errado, nada vai dar de diferente, né? Mas nós temos necessidade de andar com sabedoria. E a sabedoria não é a sabedoria humana, é a sabedoria de Deus. Ele fala aqui, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nécio é aquele que menospreza o ensino de outros, mas anda pelo seu próprio pensamento e suas próprias ideias, né? A ideia de remir o tempo que ele fala aqui é porque nós temos que saber que conforme vai passando o tempo, aquilo que já passou, nós nunca voltamos atrás, né? Eu não tenho jeito de voltar atrás e corrigir o minuto passado. É só o presente que nós temos e temos que aproveitar o que temos agora. Então, andar como sábio, ou seja, andar em sabedoria, implica em você saber como usar o seu tempo. Devemos procurar entender qual é a vontade do Senhor para tudo. Muitos pensam, bom, eu não vou ficar perturbando a Deus a toda hora perguntando o que eu devo fazer, né? Parece criança, né? Adulto não é assim e tal. No conceito humano das coisas, é verdade, conforme a gente vai crescendo, a gente vai menos e menos perguntando para o pai se deve fazer isso ou aquilo. Mas o correto seria que a gente deixa de fazer menos e menos essas perguntas, devo fazer isso, Senhor, devo fazer aquilo, porque nós já sabemos o que devemos fazer, porque já aprendemos. É andar com sabedoria, é andar naquilo que nós entendemos da palavra e que dia a dia buscamos a sabedoria de Deus para andar. E sim, devemos constantemente entender qual é a vontade de Deus para todas as coisas. Entender a vontade de Deus é praticamente o caminho do cristão aqui na Terra. Nós devemos sempre estar querendo saber o que Deus quer para cada situação que nós vivemos. E isso denota uma capacidade que tem o homem salvo de, pelo Espírito, ter o desejo de conhecer mais desse Salvador. Muitas vezes o cristão se comporta de um modo assim, bom, eu creio que Jesus morreu por mim e agora eu sou salvo. Pronto, já está bom para mim, não preciso saber mais nada. E fica no Evangelho o resto da vida, só no Evangelho, no Evangelho, no Evangelho. Mas o que nós vemos na palavra de Deus e Paulo ensinando como fazer isso, de que o conhecimento das coisas de Deus vai além do que apenas a simples salvação. Porque se nós pensamos que a obra de Cristo por nós foi apenas o Senhor ter morrido na cruz por nós, para nos salvar do inferno, e agora que eu estou livre do inferno eu já não tenho mais o que temer, e isso é uma verdade, mas nem por isso eu tenho todo o entendimento do que Deus fez por mim. E isso Ele quer que nós entendamos, porque entendendo isso, nós vamos saber usar com sabedoria aquilo que temos em Cristo Jesus, e com isso crescer em maturidade. E lógico, conforme somos maduros,
nós sabemos mais e mais o que o Pai quer e o que Ele não quer. Qual é o desejo dele, qual é o propósito dele para tudo. E devemos depender. Isso chama dependência de Deus. Mas a sabedoria é uma coisa que nós devemos buscar andar nela como sábios, não como nécios. E o sábio sempre procura encontrar mais respostas e entender mais aquele que é o nosso Pai. Porque Ele nos trata como filhos agora. Nós somos filhos de Deus. Fomos feitos filhos em Cristo Jesus. Deus, ele não está comprometido em enriquecer o homem, fazê-lo prosperar na terra, em dar a ele fama e sucesso nesse mundo. Nós sabemos que Deus está comprometido agora em formar o caráter de Cristo em nós, formar Cristo em nós. Sabendo que Deus tem esse trabalho em cada um de nós, individualmente, podemos olhar para as coisas e termos a sabedoria para entender em cada circunstância o que Deus está me falando através daquilo, o que Deus quer me ensinar através daquilo. Se eu sei que Ele está comprometido em fazer que a glória de Cristo seja manifestada através da nossa vida, então fica mais fácil, né, assim falando, de saber como lidar com cada circunstância, uma vez que é Cristo que é o objeto de ser glorificado, de ser anunciado e de ser visto em mim. Quando o evangelho é distorcido e é ensinado para as pessoas buscarem de Deus seus interesses pessoais, no sentido de como viver bem nesse mundo, ela começa a se preocupando em ter e ganhar e possuir, a viver, né, as circunstâncias. Como agora eu posso ficar rico, como eu posso ganhar mais dinheiro, como eu posso ter sucesso, e não consegue conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus, que está agindo até às vezes na adversidade, para formar o caráter de Cristo em nós. Então, se toda vez que eu pergunto para Deus alguma coisa, o que eu vou fazer, como deve ser, é porque eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor, não que agrada a mim mesmo. As coisas muitas vezes não são a favor de nós, do nosso interesse, mas a favor de Cristo. É muito estranho um cristão, ele cultivar inimigos. Cultivar inimigos. Se tem alguém, ele pode ter inimigo dele, pessoas que são inimigas dele, mas ele não é inimigo de ninguém. Ele não vai fazer de nenhum outro homem seu inimigo. Ele não vai fazer isso. Pelo contrário, ele vai orar pelos inimigos, né? Para que seu coração não fique cheio de ideias ou de pensamentos contrários à vontade de Deus, combatendo homens, atacando esse tipo de coisa. Porque nós temos a sabedoria de entender que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tem outro propósito em nossa vida, e não é esse. E assim conseguimos nos libertar de muitas coisas, tirar o pé da lama de muitas coisas, e poder viver com um aproveitamento maior das oportunidades. E criar até, através do poder de Deus, oportunidades de falar e anunciar Jesus Cristo de uma forma até simples, sem nem precisar falar. Pelo fato de estar sempre preocupados, ou andando em sabedoria, procurando fazer aquilo que agrada ao Senhor, passamos a evangelizar sem dizer nada. Porque as pessoas ao nosso redor vão se alegrar com a nossa presença e vão perceber que há algo diferente em nós, e por causa disso, talvez queiram conhecer um pouco mais daquilo que nos faz ser dessa forma. Então, assim, é muito mais alegria, né? Temos alegria nas coisas do Senhor. A nossa ocupação também. A ocupação com as coisas do Senhor, com a oração, com a leitura. Nem sempre nós somos bons oradores, né? Orar parece que sempre é não é nem para entender, mas parece que orar é sempre um exercício que é colocado meio que de lado. Mas nós temos que estar sempre lembrando de orar, ter um momento, não é orar como ora para a refeição,
é um momento com Deus. Temos que ter um tempo para estarmos com o Senhor, falarmos com o Senhor, conversar com o Senhor, dizer o que está sentindo, falar com Deus, né? Isso é até interessante que Davi, a gente estava estudando em Carapicuíba, quando começou a ser perseguido por Saul, quando Saul jogou a lança nele, né? Ele fugiu e foi para Samuel. Ele fugiu e foi atrás de Samuel. Ele não foi atrás de nada, assim, para conversar com um político, com outro líder, com algum militar ali de Saul, algum general. Não, ele foi atrás do sacerdote. Ele fugiu para o sacerdote. Ele correu para o sacerdote, que ele é a figura da presença de Deus, né? Ele não foi falar com um, com o outro, olha, fulano, você fez isso, ciclano, tá assim. Ele não, ele foi primeiro se esconder no Senhor. Ele foi procurar abrigo no Senhor, na figura de Samuel, e ali ele ficou, até que Deus mostrasse o que tinha que ter feito, até que Deus falasse como deveria agir. Eu acho que a passagem está em 1 Samuel 19. O homem que é dirigido, né? Ali ele, guiado por Deus, ele não foi falar para Saul, você já perdeu, você já não é rei coisa nenhuma, a sua unção já não existe mais. Ele foi para Samuel. Deixa eu ver se é Samuel, 1 Samuel 19. É esse mesmo, a passagem está lá. Vou encontrar aqui o versículo. Versículo 18. 19, versículo 18. E assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. Então, Davi contou tudo para Samuel, tudo o que tinha acontecido. Para quem ele contou? Ele não contou para outros homens. Ele foi direto no sacerdote e falou tudo para ele. Contou o que estava acontecendo. Essa é um princípio que nós podemos pegar como exemplo. Quando tivermos uma dificuldade, um problema, entender a vontade de Deus como? Vamos falar para o Senhor. Vamos procurar quem? O Senhor. Fugir para o Senhor e dizer para Ele o que estamos sentindo, o que estamos passando, confessando ali para Ele nossos sentimentos. Que Ele tem cuidado de nós. Não é o fulano nem o ciclano. É Ele que tem cuidado de nós. E assim podemos, né, através dele, depois sim, né, procurar a oração, procurar ali como agir. Não desprezar os irmãos, os conselhos dos irmãos. Depois, mas temos que orar, né? Tem um que fala, ora por mim, mas você está orando por você também? Você está orando? Isso é muito importante. Nós temos esse costume, às vezes, é dado pela religião, né? A cristandade, ela tem essa mania de ensinar as pessoas a procurarem nos homens, não em Deus. Primeiro Deus, buscar no Senhor, oração, e o Senhor vai nos guiar em toda a verdade. Às vezes Deus fala através de um irmão. Por isso temos que estar atento, né? Ouvindo a palavra, em comunhão, porque Deus também fala através de irmãos, através de estudos. Deus fala todo momento. Deus fala uns 24 horas, quando estamos atentos a ouvir sua palavra. Mas se estamos dispersos, não remindo o tempo, é claro que vamos perder muitas oportunidades. Até aí. E quando ele fala em remir o tempo, né, é interessante que logo em seguida ele fala a respeito da embriaguez do vinho. Nós sabemos que o álcool tem um efeito no homem de tornar seus sentidos um pouco lento, né, e ele não pensar com clareza as coisas. Isso é característico, né, da pessoa. A gente vê quando uma pessoa está alcoolizada, ela já não anda uma linha reta, ela fica de um lado pendendo, parece que o mundo está girando no sentido contrário de onde ela está andando, né? Porque ela se perde toda, fica toda zonza.
e não tem a capacidade de pensar direito. Você vê uma pessoa bêbada, você mal entende o que ele está falando, porque ele enrola a língua, não consegue falar direito, os pensamentos são dispersos e tudo mais. Isso, ele fala da embriaguez porque ele vai falar de uma outra coisa que se contrapõe à embriaguez. Embriaguez é se encher de álcool, mas ele está falando de uma outra coisa, ele está falando de se encher do Espírito. E enchei-vos do Espírito, no versículo 18, em contraste com embriaguez com o vinho, onde há contenda, se encher do Espírito vai haver diligência nas coisas, porque o estar cheio do Espírito Santo nos dá mais direção, entendimento da verdade do que é a vontade de Deus para nós. Então, entender a vontade do Senhor não é por meio de embriaguez, de se encher de outras coisas, mas de se encher do Espírito. E aí vem a pergunta que muitos fazem, né? O que é se encher do Espírito? Não resta dúvida que a cristandade, de uma maneira geral, eles confundem estar cheio do Espírito Santo com ser selado com o Espírito Santo. São duas coisas distintas, completamente distintas. Não é sinônimo uma da outra. Você não pode usar ora uma, ora outra, como se as duas fossem a mesma coisa. O que significa enchei-vos do Espírito? Ele não está falando enchei-vos porque nós estamos vazios ou não temos o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo ocorre uma vez só na nossa vida. Quando nós cremos no Evangelho da nossa salvação, nós somos selados com o Espírito Santo. Já vimos isso no capítulo 1, quando estudamos, certo? 1:13. Quando ouvimos o Evangelho da nossa salvação e tendo nele também crido, fomos selados com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é Deus nos dando esse selo, dizendo, isso é propriedade minha. Isso nos dá a certeza de que pertencemos a Deus e de que jamais perderemos essa posição. E o penhor do Espírito Santo, que é a segunda coisa que ele fala nesse capítulo 1, o penhor, nós já estudamos isso, o penhor do Espírito Santo é que nos dá a capacidade de gozarmos das bênçãos celestiais que temos em Cristo Jesus nos céus, agora aqui na terra, entendendo essas bênçãos. Porém, o Espírito Santo habitando em nós, ele não vem por medida, não vem assim uma porção do Espírito Santo e nós precisamos pedir outra porção. O pentecostalismo, por exemplo, e confunde isso. Ele fala, tá vendo, mas manda se encher do Espírito. Então eles ficam orando para que venha mais Espírito Santo habitar neles. Isso não acontece. A habitação do Espírito Santo é uma vez só. A palavra é bem clara. Em versículo 13 de Efésios 1, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, nesse evangelho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, o que acontece? Eles confundindo o selo, eles acham, então, você vai ter que ter uma segunda bênção. A primeira bênção é quando você crê, a segunda bênção é quando você recebe o Espírito Santo. Não, nós recebemos o Espírito Santo, vê-se claramente nesse versículo 13, na ocasião de quando cremos. A única diferença que existe é que nós nascemos de novo, o novo nascimento é uma coisa, e o crer no Evangelho e ser salvo é outra coisa. Então o novo nascimento é a palavra de Deus e o Espírito que comunicam vida para que nós ouçamos o Evangelho. Mas essas coisas não podem se confundir com enchei-vos do Espírito. O que significa se encher do Espírito Santo? Ele fala enchei-vos do Espírito no sentido de que nós deixemos que o Espírito Santo haja em nossa vida em todos os aspectos. Passo a passo nós vamos cada vez mais cedendo as coisas ao Espírito Santo e rejeitando as coisas que são da carne. Assim nós nos enchemos do Espírito. Nós abrimos área ou espaço para o Espírito Santo agir quando nós mortificamos a carne. Porque enquanto nós estivermos andando na carne, o Espírito Santo está entristecido. Nós estamos entristecendo o Espírito Santo. E ele não pode ter a sua ação plena, porque
se andando errado ou andando na carne, nós ainda fôssemos cheios do Espírito Santo, no sentido ele continuaria agindo, nós poderíamos dizer que ele estava agindo nas obras da carne, o que não é verdade. Ou você age na carne ou você age no Espírito. Ou você fica embriagado com álcool ou com o Espírito Santo. Nesse sentido está dizendo aqui. Então enchei-vos é de você gozar mais, deixar mais o Espírito Santo agir na sua vida. E como eu faço isso? Ele vai dizer aqui agora, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ações de graças. Ações de graças. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Esse falar entre nós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no coração, isso quando estamos juntos, nós falamos entre nós nesse sentido. Infelizmente, o que a gente vê muitas vezes, a nossa vontade é sentar para falar dos últimos acontecimentos, quantos morreram da Covid, o que está acontecendo, foi vacinado. São papos, conversas que não são más em si, mas a gente podia gastar um pouco o nosso tempo, remindo o nosso tempo, conversar as coisas que são mais espirituais, as coisas que nos levam cativo o nosso pensamento a Deus, e não as coisas desse mundo. E é disso de que ele está falando. Aqui ele fala de 3 coisas: salmos, hinos e cânticos. Salmos não são esses salmos que ele fala aqui, não são os salmos do Velho Testamento, de modo nenhum. Porque nós temos que entender, os salmos do Velho Testamento, eles foram escritos por homens santos de Deus, Davi, Salomão, vários escreveram ali, mas a maior parte foi de Salmo, foi de Davi, os salmos de Davi, né? Em que ele fala a respeito de um Deus com relação a Israel. Ali nós vamos ver falando dos sofrimentos de Cristo, do que é o rei, 22 ou 23, são todos salmos que falam disso. Nós vamos ver a nação de Israel e suas promessas no futuro, no milênio, as promessas terrenas, mas tem uma característica os salmos do Velho Testamento. Os salmos, os 150 salmos que temos lá, em nenhum deles o conceito de Deus Pai está estampado ali. Ali é o Deus, o Todo-Poderoso, é o Deus dos exércitos, aquele que entra e vence a batalha. Você vê que é só isso que se fala lá. Não que ele seja um Deus de batalha, mas o seu relacionamento com Israel era esse, porque Israel tinha que ter esse caráter de ganhar a terra prometida, expulsando dela aqueles que tinham essa terra e Deus havia entregado nas mãos dos israelitas, né? Porém, o conceito de Deus como Pai é uma coisa do Novo Testamento. Nunca ele foi antes trazido para nós o conceito de Deus como nosso Pai. Nós vemos isso quando o Senhor Jesus ressuscita e diz a Maria Madalena: vai aos teus irmãos e diga que vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Não fala nosso, fala vosso, porque existe uma diferença entre o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho, que nós como filhos de Deus não temos, que é no que diz respeito à divindade. Nós não temos relacionamento em divindade, porque nós nunca vamos ter divindade em nós. Nós temos semelhança do seu Filho, né? Seremos transformados num corpo incorruptível, um corpo de glória, como do seu Filho. Conheceremos como ele nos conhece, saberemos como ele sabe todas as coisas, porém nós não atingiremos, nunca nos é prometido que teremos parte na divindade, assim como nós nunca teremos parte nos sofrimentos de Cristo na cruz. A única parte que nós temos no sofrimento de Cristo, no seu trabalho expiatório de sacrifício, foi os nossos pecados que entraram lá. Nós demos os pecados para ele pagar. Foi essa paga que nós demos para ele. Mas não há nada a respeito de dizer que um dia nós seremos
como Deus. Seremos como na semelhança de seu Filho, assim como ele veio na semelhança de Adão aqui, mas não sem pecado. Então, nós não estaremos sujeitos mais ao pecado, porque esse corpo glorificado não está sujeito ao pecado, mas não é um corpo, porque Deus não tem corpo, né? Nós sabemos disso. Deus é onipresente, onisciente, e nós jamais atingiremos isso. Mas voltando então, o que seria então esses salmos? Esses salmos são composições baseadas em experiências cristãs pelas quais nós enfrentamos aqui quando andamos com Deus. Então, um salmo seria um salmo narrando as nossas experiências como cristão. Pode ser em forma de um hino, pode ser de uma música ou um poema ou coisa assim, mas nunca pensar que esses salmos é do Velho Testamento. Nós fizemos esse erro. Quando começamos a reunir ao nome do Senhor, nós nem conhecíamos nenhum irmão, não tínhamos comunhão com nenhum irmão, porque nós nem sabíamos que existia algum irmão. Tínhamos a literatura, porque nós recebemos alguns livros do Kelly, do Darby, McIntosh, e lendo aqueles livros, começamos, pela graça de Deus, ele nos tirou e colocou nessa posição, começamos a ler, entendeu? Mas a gente reunia, a gente via esse versículo aqui, falando entre vós, em salmos e hinos e cânticos espirituais. Veja que é falando, não é cantando. Aqui não é só cântico, né? E hinos e cânticos, sim, mas o salmo você pode falar das suas experiências. Você está contando as coisas que ocorreram. Então, nós pegávamos salmos, aí então vamos cantar os salmos. Aí pegava os salmos e punha música neles. Né? Eu mesmo fiz uns 6 salmos que eu musiquei, coloquei em música. O salmo do Velho Testamento, Salmo 23, o 131, o 133. Porém, nós vemos hoje que isso não é uma coisa, porque a gente cantando aquilo ali, numa reunião de assembleia, nós não estamos louvando a Cristo como nosso cabeça e a Pai no céu, porque não tem esse conceito lá nos Salmos, né? Porém, podemos até conversar sobre eles e aprendemos muito nos Salmos. Existem inclusive comentários sobre o livro dos Salmos que nos mostra, nos dá um entendimento do que vai ser o milênio, inclusive do período de tribulação. Fala de Israel, Deus tratando com Israel. Isso é a verdade dos Salmos do Velho Testamento. Mas aqui no Novo temos sim, então, como falar entre nós em salmos. Falar das nossas experiências, contar das coisas que temos aprendido com Cristo. Hinos, que ele fala aqui, são composições que expressam adoração e se dirigem a Deus, Pai, e ao Senhor Jesus Cristo. Diretamente. Isso é uma coisa que nós hoje podemos fazer diretamente a Deus. No Velho Testamento era sempre indireto. Quando o povo ia adorar a Deus coletivamente, eles tinham que ter a presença do sacerdote, que primeiro sacrificava e apresentava tudo. Aí então eles, estando santificados por aquela oferta temporária, que não podia nunca tirar os pecados, né? Eles então daí cantavam e expressavam a adoração a Deus e tudo mais. Nós fazemos isso hoje diretamente porque nós temos um sacerdote que nos leva diretamente na presença de Deus. Nós podemos sim chegar à presença de Deus, ao seu trono, diretamente, sem intermediários. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, diz a palavra em Timóteo, né? Então, esses hinos que cantamos são hinos de adoração, de louvor a Deus. São hinos que muitas vezes nós usamos no partimento do pão, quando estamos reunidos para lembrar o Senhor na sua morte, partindo do pão, cantamos esses hinos, que são hinos que elevam a nossos pensamentos à pessoa de Cristo, ao nosso Senhor em sua morte. Fizemos isso hoje pela manhã. E depois vem os cânticos espirituais que ele fala aqui. Que seriam os cânticos espirituais? Os cânticos espirituais já são um tipo de composição que a gente fala de verdades espirituais nesses cânticos. É muito comum a gente, conforme o Senhor vai revelando as coisas, e você, em forma de cânticos, né, de músicas simples em que podemos cantar das coisas.
Nós temos vários hinos em que se fala da experiência cristã, daquilo que nós desfrutamos no dia a dia. O hinário que nós usamos, por exemplo, não sei se todos têm esse hinário, ou já viram esse hinário, mas é o nosso hinário dos hinos os números de 1 a 100 estão reservados para hinos de adoração, que falam diretamente a pessoa da obra de Cristo, enaltece a pessoa do Senhor, dá glória a Deus, e tudo isso. Do 100 ao 200, nós temos hinos de experiência cristã, nós usamos ele mais em reuniões de oração, em que estamos juntos também, às vezes no almoço de comunhão, a gente quer cantar um hino, pode cantar um hino desse. Ele fala sobre oração, sobre Deus provendo as nossas necessidades, a paz que temos em Deus e tudo mais. A partir do 200, são de experiência pessoal, coisas que nós experimentamos na vida do dia a dia. Esse é como é dividido o hinário. Então, muitos vão usar esse hinário pela primeira vez, vira e mexe a gente vê alguém fazendo essa falha, né? Ele recentemente chegou na Assembleia, então ele vê que no partimento do pão dá um hino, ele pega e vai lá dar o hino 202, mais além do sol, né? Isso é uma experiência cristã, uma experiência pessoal, ou Novas Alegres, Livre Estou. Se prestar bem atenção, os hinos de 1 a 100, não vai até 82, né? A gente deixou espaço para quando acrescentar mais hinos ter lugar, né, nos números. Mas são hinos que falam de Deus, exatamente do que é Cristo no seu trabalho, na sua obra, como nós estamos reunidos e assim por diante. Então, isso são hinos. Agora, cânticos espirituais, que ele fala no final, seriam os do número 200. Ou quando pegamos, por exemplo, hinos de crianças. Hinos de crianças são hinos que falam de salvação, falam do evangelho, que são hinos assim, cânticos espirituais. Está cantando sobre coisas. E fala no nível de criança também, né? Esse hinário jamais eu usaria numa reunião normal de assembleia, né? E ela também está dividida em hinos fáceis, médios e mais difíceis, né? Para criança cantar. Ele está falando no sentido da doutrina de criança, mas são hinos que a gente usa na escolinha dominical, quando a gente fala na escola dominical, né? De um modo geral, existe também um hinário que a gente usa para a pregação do Evangelho. Esse é um hinário já pronto, há muito tempo que se tem nesse Brasil, e é um hinário usado em outros grupos que se reúnem independentes, mas todavia fala do Evangelho, e aí o Evangelho, quem não é contra nós, quem não é por nós, é contra nós, quem comigo se ajunta se espalha, né? Nós nunca vamos impedir alguém de pregar o Evangelho, contanto que ele esteja pregando, tudo bem, não precisa estar junto com ele, né? Isso muitas pessoas confundem. Mas não vamos falar disso agora, só vamos reter ao que eu estava falando. O versículo 19. Então, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Esses hinos, esses cânticos espirituais ou salmos que nós podemos salmodiar a Deus, falando dessas coisas, dessas experiências que nós alcançamos na nossa vida cristã. E em tudo nós temos que dar graças. Então ele fala do versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre nós devemos orar a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você vê que a gente sempre que ora, a gente fala, damos graças em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e amém. É em nome dele que nós oramos. Nós nunca vamos orar em nosso próprio nome, nós não temos esse direito ou essa abertura de orar em nosso próprio nome. Eu oro em meu nome pela Assembleia. Não. Quando você vai orar na Assembleia, aí é outro aspecto também. Não é uma oração sua. Muitos confundem isso, né? Eles vão orar ao Senhor, vai começar a reunião, ou mesmo na reunião de oração. A reunião de oração é uma coisa que precisa tomar muito cuidado, não trazer coisas pessoais para a Assembleia. A Assembleia se reúne com o propósito de exercitar em oração as necessidades da Assembleia, não individuais.
E então eu trazer oração pelo cachorrinho do fulano de tal, que é vizinho meu, que fica latindo para que ele pare de latir porque eu não consigo ler a Bíblia. Isso é coisa pessoal, gente. Você fala com Deus diretamente isso, na linguagem que você quiser falar, ele está ouvindo. Mas a assembleia, quando vai reunir e aquele irmão que vai orar abre a boca para falar, ele está falando em nome de toda a Assembleia, levando para Deus o que é o desejo da Assembleia, não de um membro da Assembleia, mas de toda a Assembleia. Então, é o lugar de oração onde você vai trazer as necessidades que surgem entre um irmão que está doente, ou uma necessidade, uma tragédia que está acontecendo, ou qualquer coisa que seja assim. Mas nunca coisas pessoais. Isso é muito importante. Nós trazermos problemas pessoais para si. Eu digo isso porque nós sabemos que na cristandade hoje existe uma coisa que eles fazem muito, que são correntes de oração. Eu não vi nunca na palavra de Deus esse termo corrente de oração. O que eu vejo é o seguinte, em Atos, por exemplo, existe uma situação em que dois foram presos, Pedro e João foram presos, e a Assembleia atribulada se reúne para orar. Prestem atenção naquela oração de Atos. É uma oração completa, lógica, clara, com sentido do que eles estão querendo dizer, não é uma coisa vaga. Eu acho que é o capítulo 3 de Atos, 3 ou 4. É o 4, então, deve ser. Deixa eu ver aqui. Eu vou procurar no meu computador aqui. Ou é antes disso aí? É quando eles reúnem para orar e treme o lugar onde eles estavam. Acho que é o 5, então. Depois que passou isso aí. Deixa eu ver. É aí. 4. Vamos começar onde eles começam a oração. Versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, reconhecendo o Deus Criador. Que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu filho Jesus, teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Era isso que eles estavam querendo orar. Eles estão pedindo uma coisa a Deus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós vemos uma oração eficaz, moveu-se o lugar onde eles estavam, e se você cronometrar o tempo que eu li isso daí, se passar de 3 minutos é porque fui muito lento para ler. E eles não iam falar tão devagar assim. Então, o que é uma oração objetiva? É uma oração que tem início, meio e fim. E que transmite, como a boca da Assembleia, aquele que está falando, ele está falando aquilo que é o sentimento da Assembleia. Ele transmite isso e no final todos falam amém, ou seja, amém significa assim seja, que concorda com o que foi falado. Agora eu me pergunto, uma vez pediram oração numa reunião de assembleia reunida, a oração da pessoa é para que o Senhor desse um jeito no vizinho de cima, que ficava andando de salto alto e fazendo barulho. E ela já tinha discutido com o vizinho de cima, mas ele não dava ouvido. Então ela pedia oração para que ele parasse de fazer barulho.
Eu pergunto, isso é necessidade da Assembleia? Não. O que ela está fazendo com esse pedido? Ela está apenas envolvendo a Assembleia nas suas coisas pessoais, que ela devia resolver com Deus, entre ela e o Senhor. Ou até com o seu vizinho, ou então suportar o vizinho. Vai lá e dá um bolo para ele, fala, estou orando por você, está aqui um negócio, mas vim pedir na Assembleia por um negócio assim também não. Eu acho que fica meio estranho, não fica? Você está pedindo um negócio pessoal. Irmãos, eu estou pensando em fazer um projeto de não sei o que e eu quero que isso dê certo, vamos fazer uma corrente de oração para que funcione. Essa corrente de oração, eles estão falando assim, que se tiver um monte de gente reclamando para Deus alguma coisa, vai ser ouvido por causa do volume de pessoas, quanto maior a corrente. Então hoje é muito comum corrente via internet. Faz essa oração aqui, quanto mais pessoas você passar, mais bênção vai ter. Isso para mim é pentecostalismo, não é outra coisa. O volume de orações ou de pessoas orando ao mesmo tempo vai fazer Deus se mover. Como se ele fosse alguém que não tivesse pronto para ver as nossas necessidades. Quando nós oramos, nós pedimos a Deus as nossas ansiedades, levamos diante dele e ele nos consola, a sua paz nos garante então. Mas nós não devemos nunca pensar que é um lugar de individualismo, cada um pedir orações para si próprio, ou para o seu vizinho, ou para sei lá quem, alguém que está doente, que ninguém conhece na Assembleia. Eu digo isso por quê? Porque eu vejo que é uma coisa recorrente em muitas assembleias, novas principalmente, que eu visito, que confunde a reunião de oração com essas correntes de oração que existem em algumas denominações. Então eu acho que é conveniente falar isso assim. Eu não estou sendo crítico, não estou querendo criticar ninguém, apenas instruir, na verdade, e que possa andar de um modo digno, né, que é o que nós estamos vendo nessa coisa, e nós fazermos a coisa conforme aquilo que Deus estipulou para nós, e não seguindo os moldes que anteriormente vimos entre os gentios. Por que eu falo isso? Não sei se vocês lembram do episódio da arca em que os filisteus levaram a arca de Israel. E no fazerem isso, os filisteus acharam melhor pôr a arca num carro de boi e fazer essa arca ser transportada por um carro de boi, porque ela devia ser pesada, né? E eles não sabiam como carregar aquilo lá. Eles não tinham nenhuma instrução de como carregar, porque eles eram filisteus. E a arca era para ser carregada por sacerdotes judeus. Pois bem, eles ficaram um tempo com a arca, só tiveram desgraça porque Deus mesmo estava defendendo a sua deidade e a sua divindade, né? E a sua autoridade. Então, quando esses filisteus puseram a arca no templo de Dagon era um deus deles lá, que tinha uma estátua grande, né? No dia seguinte, essa estátua estava debruçada de frente para ela caiu de frente para essa arca. Eles puseram ela em pé de novo, no dia seguinte, outra vez estava assim, falaram, fora com essa arca daqui, ela é muito poderosa. Aí levaram numa cidade lá, onde ela foi, deu peste de rato, de doença, aí eles quiseram se desfazer da arca. Aí então, vêm os israelitas, né, os judeus vêm para pegar a arca, e como os filisteus já tinham carregado em carro de boi, eles também fizeram isso. Eles puseram a arca em cima do carro de boi, e numa dessa, quando a arca, o carro de boi passou por um lugar meio instável, de pedregulho, provavelmente de pedra, né? A carroça se inclinou e a arca pôs a mão porque ela ia cair. E ele morreu na hora. O que significa isso? Eles sabiam muito bem como devia fazer. Se não soubessem, eles deviam perguntar para os sacerdotes. Os sacerdotes sabiam como carregar aquela arca. O povo de Israel tinha um jeito de carregar isso. Nós vemos depois desse incidente de Uzá ter morrido por fazer isso, que daí então eles vão e consultam os príncipes, vão lá e consultam os sacerdotes. E o sacerdote fala, não, tem que ser um sacerdote com a vara, 4 sacerdotes. Então eles passaram as varas pelas argolas do lado, carregaram e levaram a arca tranquilo. Por que eu estou falando isso? Isso é uma figura de que nós não podemos levar as coisas de Deus nos moldes que o mundo acha que deve ser levado. Então, se o mundo acha que fazer uma corrente de oração, ficar espalhando oração para todo mundo vai ajudar a humanidade,
Vocês estão completamente enganados. Deus nunca pediu que nós orássemos para melhorar a humanidade ou esse mundo fosse um mundo melhor. Nós, como cristãos, nós podemos juntos, reunidos, orar pelas necessidades, orar pelo evangelho, pelas autoridades. É tudo no coletivo, não é individual. Você nunca vê ele falando que nós devemos orar por individual em assembleia. Mas a Assembleia se reunia com o propósito de orar. E isso é necessário para a Assembleia. Isso é muito necessário, é muito bom. Infelizmente, o que nós vemos em todo o mundo, aos irmãos reunidos ao nome do Senhor, é a reunião menos frequentada, a reunião de oração. É a menos frequentada de todas. Toda vez. Partimento do pão, vai todo mundo. Chega nas reuniões que tem de estudo, aparece metade. De oração aparece o mínimo. O mínimo que aparece, sempre. É sempre assim. E isso é uma coisa que me tem chamado a atenção, porque quando nós vamos orar juntos, é a Assembleia que está sendo exercitada nas suas necessidades. Então, essa necessidade de também, e não só resolver os problemas pessoais, mas também um todo, a Assembleia como um todo. E isso só na reunião de oração. Então, com esse negócio da pandemia aí, nós mudamos um pouco a nossa reunião, porque nós só podíamos voltar a fazer a reunião de domingo, né? Então nós pegamos a reunião de oração e fizemos no mesmo dia. Nós partimos o pão, depois do partimento do pão a gente fica lá e ora como assembleia. E todos que foram para partir o pão acabam ficando para a reunião de oração, porque é logo em seguida. E nós vimos que talvez isso seja a resposta que o Senhor quis ensinar alguma coisa para nós, sabe? Nós estamos seriamente pensando em agora, quando voltar ao normal, se nós não formos levados antes daqui, voltar ao normal as reuniões, que nós vamos continuar fazendo isso. Vai ser o partimento do pão e depois, em seguida, já a oração, porque todos estão ali, já que todo mundo vai, a maioria vai no partimento do pão, né? E todos deveriam ir mesmo, porque a ausência no partimento do pão é uma falta de entendimento do cristão, porque pensem bem, quantas coisas o Senhor Jesus pediu para nós fazermos? Quantas? Fala, numera, não dá, a mão inteira não dá, ele não pediu, ele pediu para que lembrasse dele na sua morte. Esse foi o seu pedido. Para que nós batizássemos e pregássemos o evangelho. Fora isso, não tem mais não tem mais nada. Ele não pediu, ele não foi exigente nas suas prerrogativas do que ele queria que nós fizéssemos. E a coisa que é mais importante de tudo, que é o que é mais falado em todo o Novo Testamento, é a respeito do partimento do pão. É muito importante, porque vamos lembrar do Senhor na sua morte. E isso é uma coisa que não há uma desculpa que nós podemos dar. Eu estava muito cansado, eu estava muito ocupado. Não, a nossa agenda não deve ser assim. Deixa eu fazer toda a minha agenda e depois ver se dá para eu fazer as coisas do Senhor. Não, a nossa agenda é o contrário, devia ser. Essa é a agenda negativa. A agenda positiva seria, olha, eu tenho reunião nesse dia, nesse dia, nesse dia. Agora vamos ajeitar a minha agenda de negócios nesses espaços onde eu não estou fazendo essas coisas. Então a prioridade não é o meu trabalho, é as reuniões, para eu estar lá junto com os irmãos, porque é ali que eu estou sendo edificado como corpo de Cristo. Então, realmente, a importância de se agendar positivamente, não negativamente. Se sobrar espaço, eu vou na reunião. Se não sobrar espaço, a minha agenda equivale. E isso eu acho que é um pouquinho de falta de entendimento ou de apreço pela obra que Cristo fez por nós. Só isso ele pediu para nós. Na noite em que estava sendo traído, ele pediu, fazer isso em minha memória. E quando nós estamos reunidos para orar, isso é muito importante. Desculpa eu ter prolongado e saído do assunto aqui, mas eu achei importante falar isso. Muito bom ensinamento, Mirel. Isso é uma coisa recorrente até nos grupos, né? Acho que em todas as assembleias, como você falou, tem essa questão de pedir em oração, assim, achando que realmente nós somos um grupo de oração, né?
Nós estamos já nos minutos finais. Reinaldo, você tem alguma coisa a complementar? Isso, o caso dos irmãos, nós vivemos de essas falhas que temos de nos ocuparmos, ou temos um compromisso espiritual, né, estar mais próximo do Senhor, para estar nas reuniões, tudo isso é estar cheio do Espírito, né? Nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, no sentido de dar a Ele toda a liberdade para agir em nós, tem uma casa, né? Quando o Espírito Santo habita em nós, ele está na casa, vai na sala, e não sai daquele cômodo. Não permito que ele vá no meu quarto, não permito que ele entre no banheiro comigo, não permito. Isso aí é a pessoa que tem o Espírito Santo habitando nela, mas só fica na sala onde outras pessoas podem ver, podem participar ali, visita, vem, né? Então, isso é uma situação que não permite que o Espírito Santo entre, eu participe de todas as áreas da minha vida. O irmão Kemp falou uma vez sobre o casamento, né? Você vai aceitar uma esposa 90% da esposa? Não, você vai querer que ela te ame 100%, não 90%, né? Então, a mesma coisa com o Espírito Santo, ele nos quer 100%, não metade. E nós escondemos as coisas do Senhor, não queremos falar com Ele assuntos que muitas vezes nos incomodam, por algum motivo. Por quê? Porque estamos deixando o Espírito Santo apenas na sala. Não entra no quarto, na intimidade, né? Então, ali a gente fica escondendo. Não queremos tratar aquele assunto com o Senhor. Então, isso já é um problema. Isso vai trazer o quê? Uma raiz de problema que vai nos esfriar nas outras coisas também. Porque se o Senhor não tem permissão para cuidar da minha intimidade, as coisas que eu estou escondendo, eu também não vou querer estar indo onde Ele está, nos reunir. Tudo é uma consequência. Nós vamos se afastando do Senhor. É até estranho, né? O irmão não está indo partir o pão. Por que não está indo partir o pão, irmão? Ah, porque esse cano, porque Beltrano. Você percebe que não é o Senhor. Mas o Senhor Jesus, onde é que ele entra nisso? Tá, o Ciclano, mas o Senhor Jesus, como é que ele está nisso? Ah, o Senhor Jesus é nota 10, mas e aí? Então não há para nós todos, né? Não há desculpa, como falou, não existe uma desculpa para isso. Você pode ter um compromisso mais sério, familiar, e às vezes ter realmente que fazer aquilo. Mas deixar de partir o pão várias vezes, não dá nenhuma informação aos irmãos. A questão nem de dar satisfação aos irmãos, é o amor mesmo, tá? Os irmãos são preocupados. Os irmãos são preocupados. Os irmãos estão orando por você, estão preocupados. A cisma a cisma que já é um problema espiritual, nos faz pensar às vezes que os irmãos querem saber da minha vida. Não, eles querem saber sim da sua vida. Nós queremos saber sim como é que você está. Queremos saber se você está bem. Queremos saber que podemos ajudar em alguma coisa. Queremos saber. Se não podemos ter essa liberdade, nós também respeitamos isso. Mas queremos estar partindo pão com todos juntos. Esse é o sentimento que devemos ter, né, um pelos outros. Então, quando o irmão liga perguntando por que ele está partindo pão, o que está acontecendo, é amor isso daí. É amor, é cuidado. E tem irmãos que têm dom para isso, né? Parece que são separados por Deus para esse tipo de cuidado, porque Deus usa eles para nos ajudar quando estamos fracos, quando estamos precisando de ajuda. Então, nosso coração, muitas vezes, ele está fechado, cheio de algum sentimento ruim, e quando ouvimos algum irmão falar conosco, nós já vamos atacando, já vamos achando que é algo negativo, mas não é. É amor. Pense primeiro nisso, que os irmãos estão te amando, antes de pensar o que os dados inflamados do maligno, né, trazem no nosso coração. Pense primeiro nisso, porque não é comum um irmão exercitado ou não desprezar o partimento do pão. Mas aí, cada individual, né? Cada um tem suas dificuldades, mas precisamos meditar nisso, como o irmão falou hoje na reunião, né? O quanto estamos próximos do Senhor, o quanto estamos perto do Senhor. Temos que pensar nisso, porque eu reúno ao nome do Senhor. Se isso for virar uma marketing pessoal, não é essa a vontade de Deus. É melhor dizer que não reúne em lugar nenhum e partir o pão, do que dizer que se reúne ao nome do Senhor e desprezar o que é mais precioso, a nossa comunhão e lembrar que a nossa comunhão lembrando em memória da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí.
Bom, nosso tempo já se encerrou. Parece que um irmão fez uma pergunta aqui, mas eu acho que ele podia mandar por e-mail, por favor, irmão, e nós respondemos aí por e-mail isso depois para você. Tá? Vamos escolher um hino. Vocês trouxe a cola hoje, Reinaldo? Tá sem som. Eu não trouxe a cola, não, mas eu pensei no hino 4. O irmão falou da ceia. Eu gosto muito desse hino. Não sei se o irmão Lineu tinha algum outro. Vamos no 4. Já cantamos esse, eu acho. Tá sem som, né? Tá sem som. Só um minutinho, Eu vi que na hora que eu apertei não habilitou. Jesus, Senhor amado, formamos nós aqui com todos os remidos, o mesmo corpo em ti, guardando a unidade no vínculo da paz. Espírito nos une, contigo em gozo traz. Que gozo nós chegamos a ti, Jesus Senhor, e sermos dirigidos por teu Consolador, teu livro possuindo para nos iluminar, podemos reverentes adoração te dar, cercando a tua mesa que nos puseste aqui, recordação tão santa, Senhor Jesus, de ti, da cruz até a glória, quão bom nos é seguir os passos gloriosos de quem nos quis remir. Louvamos, adoramos, de unido coração, e alegres entoamos com viva gratidão as tuas santas glórias, ó Cristo Salvador, cabeça que és da igreja, manancial de amor.
Então, só para passar, nós vamos dar continuidade a partir do versículo 20, isso? Na sexta-feira? Reinaldo, você pode dar graça, mano, pra gente encerrar? Pai, te damos graça por essa palavra, por esses ensinos que recebemos, Pai, através da tua palavra. Damos graça por esse privilégio de estarmos juntos e termos tantos irmãos se exercitando, cada um conforme, Pai, tua vontade ali, com a medida de luz que tu concedestes. Damos graça, Pai, por tua palavra estar espalhada pelo país e pelo mundo, onde nós, Pai, temos acesso a essa doutrina e aprendemos mais da tua vontade. Damos graças por nossa comunhão que temos, que é o Senhor que sustenta, o Senhor que nos guarda, Pai, que nos reúne, é o teu poder, Pai, que nos atrai. E damos graças por tudo isso, porque é a manifestação do seu amor em nossas vidas, até que o Senhor venha, até que seu Filho venha, Pai. Em nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo, que oramos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. E o Senhor Boa noite. permitindo, na sexta-feira, tudo bem.